Boa noite. Olá, boa noite. Suposto operador de propina da Petrobras é preso em Portugal na primeira vez que uma fase da Lava Jato é feita no exterior. O ministro do STF, Edson Fachin, se declara impedido de julgar o processo de Lula e a ação fica com a ministra Rosa Weber. A Petrobras anuncia prejuízo recorde de 34 bilhões de reais em 2015. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, entrega sua defesa no Conselho de Ética. Prazo terminava hoje. Essas e outras notícias daqui a 1 minuto, logo após um rápido intervalo. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidades de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Nesta segunda, a questão do Cidade Ocupada é: refugiado tem vez em São Paulo? Vamos visitar a Casa do Migrante, conversar com uma família síria e com um refugiado político do Congo. Tem ainda o encontro entre um árabe e um vietnamita. Venha em busca de respostas com Fred Melo Paiva em Cidade Ocupada, nesta segunda, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Manifestação pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff reúne 6.000 pessoas em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília. O grupo se concentrou no Museu da República e seguiu para o gramado do Congresso Nacional antes de ir à sede do Executivo. Os manifestantes pediam a saída de Dilma e gritavam palavras de ordem contra o PT e contra a corrupção. Eles usavam vuvuzelas, apitos, bandeiras, faixas, panelas e balões. Segundo a Polícia Militar, 6.000 pessoas estavam no local por volta das 7h30 da noite. Os manifestantes repetiam frases como "não vai ter golpe", em referência à nomeação do ex-presidente Lula como ministro, "não vai ter posse", como uma referência à nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil, e "nossa bandeira jamais será vermelha". Em manifestações ao Supremo Tribunal Federal, a presidente Dilma Rousseff afirma que o juiz Sérgio Moro colocou em risco a soberania nacional ao divulgar diálogo entre ela e o ex-presidente Lula. Dilma classificou de ilação a tese de que nomeou o petista para a Casa Civil para não ser investigado pela Justiça do Paraná. O texto assinado pela Advocacia Geral da União questionou ao STF a divulgação do diálogo e pediu para o tribunal anular a decisão que deu publicidade à gravação. A ação da AGU afirma ainda que a interceptação é medida extrema que ofende direitos e garantias constitucionais como a privacidade. Assim, ofende gravemente a ordem jurídico-constitucional divulgar o que não tem a ver com a interceptação ou a investigação. A gravação entre Dilma e Lula foi interceptada pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato com a autorização do juiz Moro. Pela primeira vez, a Operação Lava Jato é deflagrada no exterior. Um suposto operador de propinas ligado a ex-diretores da Petrobras foi preso em Portugal. Em Lisboa, foi preso preventivamente o operador financeiro Raul Schmidt Felipe Júnior, foragido desde julho do ano passado, quando foi alvo da Operação Lava Jato. Raul estava em seu apartamento em uma área nobre da capital portuguesa. O imóvel é avaliado em mais de 12 milhões de reais e estaria em nome de uma empresa offshore da Nova Zelândia. Raul é suspeito de envolvimento no pagamento de propinas aos ex-diretores da Petrobras, Jorge Zelada, Renato Duque e Nestor Cerveró, todos condenados na Operação Lava Jato e presos no Paraná. Segundo a Polícia Federal, Raul é tido como sócio de Zelada, que por sua vez é considerado o elo do PMDB com o esquema de corrupção na Petrobras. Raul tem dupla nacionalidade brasileira e portuguesa e, segundo as investigações, se mudou para Portugal após a deflagração da Operação Lava Jato. A Polícia Federal informou que Raul Schmidt Felipe Júnior vai permanecer preso em Portugal enquanto é analisada a possibilidade de extradição.
A primeira sessão da Comissão Especial do Impeachment terminou agora há pouco. A principal discussão foi sobre a posição do relator, o deputado federal Jovair Arantes, que quer incluir no processo trechos da delação premiada do senador Delcídio do Amaral, em que a presidente Dilma Rousseff é citada. Os integrantes da comissão ainda não chegaram a nenhuma conclusão. Outra reunião foi marcada para amanhã, às 11 horas da manhã. O deputado federal Jovair Arantes, do PTB, diz que não pretende convocar Dilma nem ministros antes de elaborar seu parecer. Primeiro, Arantes quer ouvir os autores do pedido de afastamento, os juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior e a advogada Janaína Pascoal. Isso deve acontecer na próxima segunda-feira. Além deles, devem falar o procurador da República que atua no Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira, e o ministro Augusto Nardes, relator do processo das pedaladas fiscais no TCU. Nesta semana estão previstas reuniões internas para consultas técnicas orçamentárias. Arantes disse também que pretende levar em consideração as informações incluídas recentemente no processo inicial, como a delação premiada do ex-líder do governo no Senado, Delcídio Amaral. Delcídio cita Dilma em diversos trechos do depoimento. Isso foi alvo de polêmica no início da sessão de hoje da comissão. Os deputados Paulo Teixeira, do PT, e Jandira Fegali, do PCdoB, pediram que se analisasse apenas a primeira denúncia apresentada. É nítido que os novos documentos não têm relação com o processo, que tem outro objeto. A única possibilidade admissível para qualquer aditamento agora seria se tivesse provas sobre o objeto da comissão, que são os créditos orçamentários de 2015. E o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio, apresentou sua defesa ao Conselho de Ética, que deve se reunir amanhã. E o Conselho vai ter 40 dias úteis para realizar a investigação. A previsão é que nessa próxima etapa seja feita a coleta de provas e, eventualmente, a marcação dos depoimentos. Cunha teve 10 dias úteis para preparar a defesa. No mesmo dia que o prazo começou a ser contado, o presidente da Câmara recorreu à Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, pedindo a suspensão do processo e a destituição do relator, o deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia. A CCJ está desativada desde o início do ano, assim como as demais comissões permanentes da Câmara, porque os novos integrantes ainda não foram escolhidos. A próxima sessão do Conselho de Ética está marcada para amanhã. Cunha é acusado por suposta quebra de decoro parlamentar. Em março do ano passado, ele disse não ter contas secretas no exterior durante a CPI da Petrobras. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a condução do processo de impeachment por Eduardo Cunha. Uma das coisas mais abomináveis da política brasileira é a presença de Eduardo Cunha no comando do processo de impeachment que corre contra Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Eduardo Cunha é réu. Ele foi enviado ao banco dos réus numa decisão unânime dos ministros do Supremo Tribunal Federal, decisão tomada há coisa de 2 semanas. Os ministros consideraram que são sólidos os indícios de que o presidente da Câmara participou do assalto à Petrobras. Mas ele continua lá comandando o processo de impeachment como se nada tivesse sido descoberto sobre ele. No momento, Eduardo Cunha se move em 2 direções. Numa, ele retarda a tramitação do pedido de cassação do mandato dele. Noutra, ele acelera a tramitação do pedido de impeachment contra Dilma. São grandes as chances de os deputados apreciarem o impeachment de Dilma numa sessão presidida por Eduardo Cunha. Isso tudo vai passando como algo normal. É como se os partidários do impeachment quisessem alterar o status quo da política brasileira, destruindo o status sem mexer no quo. Boa noite. O senador Delcídio do Amaral, ex-líder do governo, renova a licença médica. E não deve prestar depoimento no Conselho de Ética na próxima quarta-feira. Ele é acusado de quebra de decoro parlamentar. Delcídio foi preso em novembro por tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Ele foi flagrado tentando oferecer ajuda para o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, que está preso. Em delação premiada, Delcídio disse que foi o ex-presidente Lula quem mandou ele tentar comprar o silêncio de Cerveró. Lula nega. O pecuarista José Carlos Bunlai, mais um dos investigados na Operação Lava Jato, passou hoje para a prisão domiciliar.
Bunlai estava preso em Curitiba desde novembro na Operação Lava Jato. Agora, com autorização do juiz Sérgio Moro, ele ficará 3 meses em sua casa em São Paulo com tornozeleira eletrônica. Nesse período, fará tratamento contra um câncer na bexiga. Bunlai é acusado de corrupção, gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro. Em depoimento, ele admitiu que tomou um empréstimo de 12 milhões de reais junto ao Banco Chain em 2004 e transferiu os valores para o PT. O empréstimo jamais foi pago e o Grupo Chain conseguiu um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de dólares com a Petrobras. O PT nega ter recebido o dinheiro do empréstimo. Supremo Tribunal Federal autoriza a instauração do 7º inquérito para investigar o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, na Operação Lava Jato, que apura o esquema de corrupção na Petrobras. Renan Calheiros já é alvo de outras 6 investigações em andamento sobre a Lava Jato no Supremo. Agora, a Procuradoria quer apurar se o senador cometeu crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em razão de suspeitas apontadas pelo delator Carlos Alexandre de Souza Rocha, o Ceará. O STF atendeu a um pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Para Janot, a suspeita de repasse de forma oculta e disfarçada e de vantagem pecuniária indevida ao parlamentar. A assessoria de imprensa do presidente do Senado afirmou que Renan Calheiros não conhece Ceará nem o doleiro Alberto Youssef. A assessoria disse ainda que Renan Calheiros está à disposição das autoridades para esclarecer qualquer assunto. O juiz Sérgio Moro enviou nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal o processo com as escutas relacionadas à investigação do ex-presidente Lula. Em ofício encaminhado ao ministro Teori Zavascki, Moro afirma que, abre aspas, fortuitamente foram colhidos diálogos com interlocutores ocupantes de cargos com foro privilegiado e, independentemente da situação jurídica do ex-presidente, encaminha ao Supremo Tribunal Federal para eventuais medidas cabíveis. As escutas incluem conversas de Lula com o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, e a presidente Dilma Rousseff. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou hoje habeas corpus pedindo para derrubar a decisão do ministro Gilmar Mendes, que anulou a posse do ex-presidente Lula na Casa Civil. O pedido foi feito pelo advogado Samuel José da Silva, que não foi contratado pelo petista. Fachin lembrou que a regra do Supremo não permite que um ministro derrube a decisão de outro por meio de habeas corpus. E numa outra decisão, Fachin se declarou impedido de julgar uma ação, esta feita pela defesa do ex-presidente, em conjunto com 6 juristas. A palavra final do STF sobre a nomeação de Lula só deve sair na semana que vem. Ontem, os advogados do ex-presidente pediram a suspensão da decisão do ministro Gilmar Mendes, que barrou a ida do petista para o ministério. Além da defesa, 6 juristas assinam o documento. O caso será analisado pela ministra Rosa Weber. Antes estava com Edson Fachin, mas ele se declarou impedido de julgar o habeas corpus. Fachin é padrinho da filha de um dos juristas que assinam a peça. Ele não informou de quem seria. O caso deve ir a plenário. Com o feriado de Páscoa, a próxima sessão do STF está marcada somente para o dia 30. Na sexta-feira, Mendes suspendeu a posse de Lula sob o argumento de que o ex-presidente foi nomeado para ter foro privilegiado garantido. Com isso, as investigações sobre ele sairiam das mãos do juiz Sérgio Moro. No habeas corpus, a defesa de Lula afirma que Gilmar Mendes impôs constrangimento ao ex-presidente, porque, além de suspender a nomeação, ainda determinou o retorno do processo à Justiça Federal do Paraná. O ex-presidente Lula está em um jantar agora à noite com a presidente Dilma Rousseff. Ele chegou hoje em Brasília. Enquanto a Justiça não define sobre sua nomeação como ministro da Casa Civil, Lula deve se tornar uma espécie de articulador informal do governo. Amanhã, o petista deve se encontrar com lideranças de vários partidos. Está previsto um café da manhã com o vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB. O partido ameaça deixar a base governista. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Celso de Mello, ministro do Supremo, definiu Lula como torpe, arrogante, autocrata. Referia-se ao conteúdo vazado das conversas de Dilma, Lula e demais. Teori Zavascki, ministro do Supremo, mesmo sem citar nominalmente o juiz Moro, foi claríssimo numa palestra. O relator da Lava Jato cobrou: papel do juiz é o de resolver e não o de criar conflitos. Zavascki lembrou que imparcialidade pressupõe discrição, prudência e serenidade,
e que num processo se deve ouvir as partes e não se deixar contaminar pelos holofotes. O ministro Gilmar, que devolveu o processo para o juiz Moro, há 8 anos atacava a espetacularização de ações da Polícia Federal. Em 2008, Gilmar denunciou ilegalidades da PF na Operação Satyagraha, depois enterrada, e grampo que não existiu. Também ministro do Supremo, Marco Aurélio, foi duríssimo sobre vazamentos das conversas de Dilma, Lula e demais. Sobre o juiz Moro, Marco Aurélio afirmou, aspas, essa divulgação por terceiro de sigilo telefônico é crime, está na lei. Ele simplesmente deixou de lado a lei. Isso está escancarado. Não podemos incendiar o país, fecha aspas. Em certos momentos é útil rever os que se tornaram clássicos na história. Robert Walser, que influenciou Kafka e Thomas Mann, escreveu em 1908, que Deus proteja um homem do reconhecimento das multidões. Quando não o arruína, ele só faz confundi-lo e drenar suas forças. Amos Oz, atualíssimo, publica palestra no livro Como Curar um Fanático. O escritor recorre à luta de sempre entre fanatismo e pluralismo, fanatismo e tolerância e ensina. O fanático só sabe contar até 1. 2 é cifra grande demais para ele. Boa noite. Depois de 88 anos, um presidente norte-americano visita a ilha de Cuba. Pois é, Barack Obama foi recebido pelo presidente cubano, Raul Castro, que pediu o fim do embargo econômico imposto ao país. Barack Obama, de 54 anos, e Raul Castro, de 84, se reuniram outras 2 vezes desde que lançaram, no final de 2014, o processo de normalização das relações bilaterais. O presidente de Cuba, Raul Castro, já deixou claro que não está disposto a negociar nenhuma mudança política a pedido ou por pressão dos Estados Unidos, seu adversário por mais de meio século. Depois do encontro no Palácio da Revolução, em Havana, eles deram uma entrevista coletiva juntos. Castro disse estar satisfeito com a visita de Obama, lembrando que nenhum outro presidente americano tinha visitado a ilha nos últimos 88 anos. O presidente cubano saudou as iniciativas tomadas até agora para regularizar as relações entre os 2 países, mas reafirmou que não são suficientes e pediu o fim das restrições econômicas à ilha. Obama explicou que o fim do embargo depende do Congresso norte-americano e disse: o embargo vai acabar. Quando? Não estou inteiramente certo. A maioria dos americanos aprova o restabelecimento das relações econômicas, segundo pesquisa feita hoje pelo jornal The New York Times e a rede de televisão CBS. 55% dos americanos querem o fim dos embargos e 28% são contrários. O presidente de Cuba se irritou com uma pergunta feita pelos jornalistas sobre a existência de presos políticos no país e disse: dê-me uma lista com nomes de presos políticos que eu os soltarei antes que caia a noite. Quer nos ajudar a fazer um jornal ainda mais próximo de você? Então salve aí no seu celular o número do Gazap, é o 991616121. Depois você usa o aplicativo WhatsApp para enviar para a gente denúncias e reclamações em fotos ou vídeos de até 1 minuto. E lembre-se de gravar com o telefone na horizontal. Esse material pode se transformar numa reportagem aqui nos nossos telejornais. A denúncia de hoje foi enviada por moradores da Zona Sul de São Paulo e de Taboão da Serra, na região metropolitana. Olá, boa noite. No Gazap de hoje, problema em 2 pontos de ônibus. O primeiro vídeo foi enviado pelo William Pereira Leite. Ele é ajudante geral, mora no Grajaú e dá uma olhada na situação do ponto de ônibus na região onde ele mora. Esse é o ponto em questão. Ocorreu um acidente que destruiu ele. Como você pode ver na imagem, ele está rachado no meio, com o teto para cair, e a prefeitura não toma nenhuma iniciativa para arrumar ele. O segundo vídeo é esse que você está vendo agora. Ele é do quilômetro 275 da rodovia Regis Bittencourt, ali na região de Taboão da Serra. Quem fez foi o Everaldo Regenor, ele é operador de máquinas. Everaldo, a prefeitura de Taboão da Serra disse que a responsabilidade desse ponto de ônibus é da empresa Pirajussara, que já foi notificada para fazer alguma coisa e não deixar o ponto de ônibus nessa situação aí que você gravou, né?
O Gazap é o espaço que você tem para ganhar voz. Você pode enviar as suas denúncias ou sugestões de pautas para os nossos jornais através do nosso telefone. Basta você adicionar para o seu WhatsApp. O telefone é 991616121. Pelo site da TV Gazeta, você também vê outras dicas para enviar os seus vídeos para a gente. A gente se vê amanhã, hein? Até lá! E a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras diz que foi feita uma vistoria no ponto de ônibus do bairro do Grajaú e que os técnicos constataram que ele oferecia risco aos passageiros e, por esse motivo, já foi substituído por um tótem indicativo de parada de ônibus. Um novo abrigo será instalado no local, mas ainda não há previsão. Voltamos ao noticiário de política e economia. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, anunciou que o governo vai enviar ao Congresso um projeto de lei complementar com a reforma fiscal. Entre as propostas está alongar o prazo de pagamento das dívidas dos estados com a União por mais 20 anos. A medida também vai prever o alongamento por 10 anos das dívidas do Estado junto ao BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Segundo Barbosa, a extensão vai proporcionar um alívio de curto prazo nas contas dos governadores. Será dado um prazo de 10 anos para que os estados se adequem a essas novas regras. A que ritmo? 10% por ano. Vai ser dado um alongamento na dívida com a União, um alongamento na dívida com o BNDES. Em troca disso, vão ser colocados critérios que vão promover um maior controle das despesas correntes, das despesas de pessoal e vão aumentar a transparência e a qualidade do gasto também no nível estadual. Na proposta de reforma fiscal, o ministro falou ainda sobre a fixação de limites para os gastos públicos nos próximos anos. Barbosa explicou que haverá uma série de gatilhos de contenção de gastos públicos. Ele citou 3 estágios. No primeiro, caso haja risco que os limites de gastos sejam extrapolados, haverá restrição à ampliação do quadro de pessoal e reajuste de servidores acima da inflação, por exemplo. No segundo estágio, seriam proibidos aumentos de salários de servidores além do mínimo constitucional, entre outros pontos. Na terceira etapa, pode ser proibida a alta acima da inflação do salário mínimo. Outra medida seria a permissão para que o Banco Central receba depósitos de instituições financeiras, que seriam remunerados pela própria autoridade monetária. Atualmente, esse tipo de operação não é permitida. Segundo Barbosa, seria uma alternativa para o Banco Central retirar recursos da economia que, se lá permanecessem, poderiam prejudicar o controle da inflação. Dólar inicia a semana em alta, interrompendo uma sequência de 3 quedas seguidas. A Bolsa de Valores de São Paulo também subiu e fechou o dia no maior patamar dos últimos 8 meses. O Ibovespa atingiu 51.171 pontos, alta de 0,7% em relação ao pregão de sexta-feira. Já o dólar, após subir quase 2% pela manhã, recuou e terminou a segunda-feira valendo R$ 3,61, alta de 0,8%. E é justamente essa variação do dólar o tema de hoje do comentário de Denise Campos de Toledo. A reação do dólar está relacionada à intervenção do Banco Central. O recado é que está incomodado com a queda acentuada da cotação. Na semana passada, o BC já cortou a colocação de swaps cambiais, uma espécie de venda futura da moeda que reduz a pressão de alta no mercado à vista. E hoje fez um leilão de swap cambial reverso. Parece complicado, não? Mas são contratos que asseguram a recompra da moeda mais à frente. Isso enxuga a oferta de dólares, fazendo a cotação subir. O problema do dólar em queda, ameaçando romper o piso dos 3,50, é que pode prejudicar a competitividade dos produtos brasileiros e as exportações são uma brecha para a retomada da atividade econômica. Resta ver se o Banco Central esfria mesmo a queda do dólar, que veio no embalo da expectativa do mercado de impeachment da presidente Dilma. Eu volto na quinta, até lá. A Petrobras anuncia prejuízo líquido de 34 bilhões e 800 milhões de reais em 2015. É o maior prejuízo anual registrado pela companhia, superando o prejuízo de 21 bilhões e 500 milhões de reais de 2014. Os dados são da empresa de análises Economática. A Petrobras atribuiu o prejuízo recorde ao ajuste de ativos e de investimentos.
Segundo a empresa, isso se deve ao declínio dos preços do petróleo e incremento nas taxas de desconto, reflexo do aumento do risco Brasil pela perda do grau de investimento e pelas despesas de juros e perda cambial. Manifestantes entraram em confronto na noite desta segunda-feira, perto da Pontifícia Universidade Católica, a PUC, em Perdizes, o campo de Perdizes, na zona oeste de São Paulo. O tumulto ocorreu no fim de um ato a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. A Polícia Militar confirmou que foi chamada, mas não tinha informações de feridos ou presos. Até às 10 horas da noite, segundo o relato de estudantes, a PM fez uma barreira em meio aos dois grupos e lançou bombas sobre parte deles. A corporação não confirmava até esse horário, se os confrontos com alunos foi intitulado Ato contra a Corrupção. O protesto foi organizado pela Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, a FEA da PUC, e ocorreu na Rua Ministro Godoy, em frente à universidade. Os manifestantes pró-impeachment levaram um carro de som e faziam discursos contra a presidente Dilma e o PT. Eles falavam, quem não pula é petista, dizia um dos bordões. Um grupo de manifestantes que se opõe ao impeachment se posicionou próximo ao caminhão e passou a gritar palavras de ordem contra os manifestantes pró-impeachment, como golpistas, fascistas e não passarão. E o Jornal da Gazeta, edição das 10, vai ficando por aqui. Tchau, Gabriel, e uma ótima noite a todos. Uma ótima noite, uma ótima semana. Obrigado pela companhia. Amanhã estamos de volta. Você fica agora na companhia de Fred Melo Paiva com Cidade Ocupada. Até amanhã.